um mito ou não que a gente precisa se alimentar logo que a gente acorda? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa La Capra. Vamos dar início ao efeito La Capra. Tá? Hoje a gente tem como tema café da manhã. Tema bacana, né? Muita gente tem dúvidas sobre o café da manhã, o que fazer, o que não fazer no café da manhã. E hoje é o que você vai saber com a gente aqui. Emagreça mudando seu café da manhã. Dá para emagrecer com o café da manhã? Dá para emagrecer mudando o café da manhã? Só de mudar o café da manhã, a gente já pode ter um resultado muito positivo na redução do peso. Sim, a gente até comentou em um vídeo anterior aqui com relação a essas mudanças, né? Mas hoje vamos aprofundar um pouco mais esse assunto, né? Vamos. Antes de começar tudo isso, vamos começar com algumas coisas aí. É assim, o café da manhã é a refeição mais importante do dia? Em todos os lugares, né? A gente escuta falar, olha, o café da manhã é a refeição mais importante do dia, você precisa do café da manhã. Sem o café da manhã você não vai ter energia para o seu dia, você não vai conseguir fazer as tarefas que você tem. Ou, sem o café da manhã você vai ficar com fome o dia todo, se você não come aquela quantidade de comida naquele horário, né? Uhum. Então a pergunta que eu faço é essa, o café da manhã é importante? Essa pergunta é excelente, né? Por muito tempo a gente também ouve essa expressão, tome o café da manhã de um rei, o almoço de um príncipe e o jantar de um plebeu. Esse é um ditado muito popular aí, mas que ao longo do tempo foi se construindo esse conceito de que a gente tem que iniciar o nosso dia com uma refeição grande, uma refeição repleta de alimentos. Digna de um rei. Digna de um rei, exatamente, que vem daí essa expressão, não é? Muito bem. Esse é um assunto muito controverso, porque tem gente que defende muito essa ideia de comer e se alimentar pela manhã, mas do ponto de vista biológico, isso passa até a ser contraintuitivo, certo? Então, é um mito ou não que a gente precisa se alimentar logo que a gente acorda? Explica melhor pra gente isso daí, como é isso? Não é? Como funciona isso aí? Como é que funciona? Quando a gente acorda, como é que tá o nosso corpo? Estávamos dormindo, estávamos aparentemente não gastando energia, mas essa não é a realidade, né? O nosso corpo, ele gasta energia, ele usa energia para ficar vivo. Então, você achar que durante o sono você não está gastando energia, isso é um mito completo, é um engano, é um erro você pensar dessa forma. Você gasta energia mesmo dormindo. Sim, né? Nós estamos gastando Qual é o energia. ponto aí? Você está gastando a sua própria energia. Aquela energia que você tem, que você acumulou, ou, em casos extremos, energia de conteúdos essenciais. Por exemplo, pacientes que ficam em jejum muito prolongado por algum motivo. Por exemplo, doenças, né, em que ele não pode colocar alimentos, ele não consegue, ele vai utilizar a energia do próprio corpo. Ele vai pegar gorduras, proteínas e queimar, né, para poder ter a própria energia. Liberação de energia para a sobrevivência. Exatamente. Então, assim, durante o sono, a gente está nesse estado. Exato. Né? A gente está gastando uma energia que foi ou acumulada ou a nossa própria energia da matéria plástica, da nossa matéria. Exato. Nós temos somente dois estados, eu costumo falar isso, né? O estado alimentado e o estado não alimentado. Quando nós estamos dormindo no período da noite, a maioria das pessoas, né, não está se alimentando naquele momento. Então esse é um estado não alimentado. E se ele é um estado em que nós não estamos ingerindo alimentos, o que o nosso organismo está fazendo então? O que ele está usando ali para se manter vivo? E esse é um estado natural de jejum. Esse é o verdadeiro jejum que a gente faz todo santo dia. Então, durante a noite nós estamos em jejum. E geralmente ficamos cerca aí pelo menos de 8 horas sem nos alimentarmos. Não é? Então esse é um ponto importante, que a gente vem de uma noite de sono, onde nós estávamos repousando com um baixo nível de energia sendo requisitado. Sim. E os hormônios que estão atuantes ali são condizentes com a nossa recuperação e reparo celular.
Sim. Então, quando a gente acorda, a gente ainda está nessa transição hormonal do que vinha acontecendo num estado de sono, de repouso, para um estado ativo, de vigília. Sim, esse ponto realmente é importante. Durante o sono, né, como é que a gente pega a energia? A gente faz o acionamento de alguns mecanismos através de alguns hormônios. O principal deles é o glucagon, não é o único, mas é o glucagon. Ele vai lá e diz para o nosso tecido gorduroso, olha, não está entrando alimento via estômago ou intestino. Então, você precisa me mandar um pouco dessa energia que você tem acumulada, né, que está acumulada aí, guardadinha. Isso, para a corrente sanguínea. Então, a gente mobiliza o tecido gorduroso para que ele se modifique e introduza na corrente sanguínea, né, ácidos graxos para que possam ser transformados em carboidratos a princípio, né? E aí depois serem queimados, né, para formar a energia que a gente precisa. Isso, esse é um mecanismo de mobilização das gorduras, que o nosso tecido gorduroso é um tecido energético, é assim que a gente acumula energia no nosso organismo, que é, além de outras funções do tecido adiposo, mas da principal que nós estamos falando aqui é o estoque de energia. Aí quando a gente estoca demais, a gente fica mais gordinho, não é? Sim. Então, desse ponto de vista estético. Exato, o tecido gorduroso é uma das funções dele, né? Não é só a essa. A principal função, né? Digamos assim, a principal função é estoque de energia. Estoque de energia. Ele vai acumular energia ali na forma de gordura, ponto final. Exato. Então, quando a gente passa a mobilizar essa gordura num estado de jejum prolongado, tá certo? Nós estamos nesse estado, né, de usar aquela gordura. Sim. Certo? De usar essa fonte de energia que estava ali armazenada para que a gente possa ter energia para sobreviver. Quando a gente acorda, o que acontece? Nós permanecemos nesse estado e se nós não colocamos alimentos para dentro do nosso corpo, o organismo vai permanecer requisitando aquela mesma maquinaria, aquele mesmo repertório hormonal para continuar provendo energia para o seu corpo, né? Através desse estoque que ali estava. Sim. E com mais intensidade, né? Porque agora você está ativamente gastando energia. Exato. Né? Você tem aí até a influência no estado de sono para acordar, você começa a ter a influência de outros hormônios também. Então, o próprio hormônio do crescimento, o GH, a testosterona, né? Nos primeiros horários da manhã, o nosso corpo ele lança mão desse tipo de estímulo para que você se faça desperto, para que você acorde para a ação, qualquer que seja a ação. Né? Muito nos primórdios, né? Qual seria a ação? Por exemplo, levantar para sair para caçar. Nos primórdios. Agora, hoje em dia, a gente precisa sair para caçar? Sim e não. A gente vai em busca dos nossos objetivos, de objetivos financeiros, objetivos de realizações, mas de qualquer forma, o gasto energético é o mesmo. Quer dizer, eu sair para caçar ou eu sair para trabalhar, né, o gasto energético vai ser aproximadamente o mesmo. Eu vou ter um gasto a mais. E nesse ponto, né, o nosso organismo ele lança mão desses hormônios aí. Né? E no ponto, né, eu ainda não tenho a entrada de alimentos. Exato. Então, o glucagon ainda está ativo. E provavelmente está até um pouquinho mais ativo. Por quê? Porque se não entrou alimento e você está gastando mais, ele vai dar o sinal, olha, não tem energia entrando ainda, mas eu estou gastando mais, então é melhor que você me mande mais energia. E a questão toda é justamente essa. E fala, e aí, não tem problema, porque eu sei que você ainda tem essa energia guardada e que isso vai continuar suprindo. E esse é um ponto importante da história toda, porque da onde que vem a ideia de que nós precisamos acordar e imediatamente já nos alimentarmos? Vem dessa suposição de que a gente não tem energia. De que a gente precisa dar urgentemente energia para o nosso corpo, senão nós não vamos conseguir realizar as nossas tarefas. Nós não vamos conseguir, antigamente, né, nos primórdios, ir à caça, ou hoje em dia nós não vamos conseguir realizar o nosso trabalho, o nosso estudo ou as nossas tarefas. Então, esse conceito de que
a reposição imediata de energia através dos alimentos tem que ser feita no primeiro momento, tá certo? É o ponto que nós estamos levantando aqui que está equivocado. É um momento de oportunidade, né? E hoje a gente tem essa oportunidade o tempo todo. Vamos colocar as devidas exceções para a parte financeira, pessoas desvalidas que não têm, mas quando você tem essa oportunidade, a propaganda justamente é essa, né? Na primeira oportunidade em que você acordou, coma. Faça a sua alimentação. Porque senão você não vai ter energia, o seu cérebro nem vai funcionar corretamente, né? Então aí a gente pode desabar o mito, né? Porque o nosso cérebro e o nosso corpo, ele tem plena capacidade de acionar os estoques durante um momento prolongado para que você tenha energia suficiente para sobreviver e de sobra, né? E não só transformar a gordura em carboidrato, como também utilizar a própria gordura como matéria-prima para queimar. Exato. Então ele pode fazer essas duas coisas aí. E num caso extremo, né, quando você está aqui, pessoas que ficaram perdidas em alto mar, né, em botes aí, o que eles utilizaram como fonte de energia para não morrer, né? O próprio organismo lança mão de pegar musculatura, né, músculos não essenciais, né, para isso daí. Então assim, caído esse mito, né, de que realmente a gente pode comer ou não pode comer, mas é uma boa fazer um jejum logo pela manhã? Eu acho que a pergunta vai além de ser bom ou não. Vai ser bem pontual se a pessoa está preparada ou não. Então, quando a gente ensina o nosso corpo, né, determinadas funções metabólicas e nós criamos determinados hábitos que o nosso corpo vai estar acostumado, a gente se acostuma a receber determinado alimento num determinado horário do dia, determinada composição alimentar em determinado horário, a gente cria uma certa dependência disso. Sim. Né? A gente já espera por isso, certo? Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa entender será que eu estou preparada? Nessas situações extremas, a pessoa não está preparada, ela está diante de um perigo iminente. Então, estava lançando mão de todos os recursos possíveis para se manter vivo, né? Seja em alto mar, seja perdido numa ilha, seja o que for. Então, a pergunta persiste. Não é se é bom ou não, será que a gente pode lançar mão de fazer, né, uma continuação desse estado que já vinha durante a noite, tá certo? Por um período maior? Sim. Será que a gente já está preparado para isso? Ou será que, de fato, eu já acostumei o meu corpo num processo de receber alimento numa determinada hora? Porque a gente vai criando essa cadência de ações, né, que são os nossos hábitos diários. Sim, nesse ponto aí, né, café da manhã, né, a gente pode colocar ele como primeiro, não essencial, certo? Segundo, não são todas as pessoas que têm o hábito de fazer o café da manhã. Eu conheço várias pessoas, tá? E não tem a ver com peso, se ela é obesa, se ela é magra. Várias pessoas simplesmente não gostam do café da manhã, elas preferem pular já para uma refeição perto do meio-dia, alguma coisa assim, do meio do dia, digamos assim, né? Mas como a pergunta, né? Se isso é bom ou não. Eu acho que como uma estratégia para o emagrecimento, para a perda de peso, se você lançar mão de não ter a ingestão de calorias e isso significar uma diminuição das calorias lá no final do seu dia, isso pode ser uma estratégia válida. Qual é a estratégia? Estratégia de diminuição de calorias, né? Mas tem um segundo ponto aqui que já foi alvo de nossa explicação e discussão, né, que é a introdução de alimentos específicos, né, neste primeiro período de alimentação, né? A gente já falou aqui, a introdução de proteínas, né, no café da manhã, ela tem um efeito positivo sobre o apetite, fazendo uma regulação para baixo, ou seja, inibindo de certa forma o apetite, e lá no final a pessoa não faz uso de certos tipos de alimentos e também diminui a quantidade de calorias ao final do período alimentar daquele dia, daquela semana ou daquele mês, né? Então, exato. Primeiro ponto, quebrando mitos aí sobre o café da manhã,
né? Exato. Discutindo um pouco sobre a continuação do jejum e a quebra do jejum, que seria o café da manhã, vamos colocar? A primeira refeição. Exatamente, né? Seria a quebra do jejum, né? E também sobre hábitos, né? Como é que você ensina o seu corpo. Eu gostei muito do que você falou sobre os hábitos, né? Mas os hábitos são feitos para serem modificados, né? Exato. Hábito a gente cria, né? Hábito a gente cria, a gente destrói, a gente reconstrói, a gente reinventa. Exato. Né? Então a grande questão aqui, né? É preciso mesmo tomar o café da manhã? Eu comer logo que eu acordo? Não, não é. Sim. O que eu gosto muito Desculpa, de recomendar... Não é assim, não. Sim ou não? Poxa vida. Não é. Eu preciso mesmo comer logo que eu acordo? Então, para essa pergunta, a resposta é não. A gente não precisa comer logo que acorda. Nós precisamos sim nos alimentar. Em algum momento do dia a gente vai precisar, né, se alimentar. Mas não precisa ser imediatamente ao acordar. A gente pode dar um tempo para o nosso organismo solicitar a energia, né, através da alimentação, com a percepção de que há a necessidade de se alimentar. O que eu quero dizer com isso? Ou seja, dê tempo para o seu corpo ajustar essa maquinaria toda, essas cascatas de hormônios que estão sendo liberadas, para começar a você ter fome. Eu vejo muita vantagem nessa estratégia, né, de tomar o café mais tarde, ou late coffee que a gente chama, né? Porque você acaba mantendo todo aquele mecanismo de acionamento do seu tecido gorduroso, né, e da queima de energia, ou seja, você tem um aproveitamento de todo aquele arcabouço metabólico que você está incluído por causa do jejum obrigatório da noite. Né? Então isso você pode aproveitar, então seria digamos assim, uma vantagem metabólica que você pode ter utilizando dessa estratégia. E mais, né? De uma forma até agradável, porque você não precisa ficar completamente sem colocar nada na boca. Muita gente se sente, de certa forma, assim, não adequado, ou não se sente muito bem, tem até às vezes enjoos de não ingerir nada. Mas você pode utilizar, né, por exemplo, chás, né? Então, infusões, bebidas, né, que não são calóricas, né, são saborizados ou são saborosas, digamos assim, né? E que elas não vão fazer a quebra do seu jejum, daquele estado metabólico. Não vão nem enganar. Falar, mas isso não vai enganar o meu estado metabólico? Não tem como você enganar esse estado metabólico, porque não está entrando nada de caloria, você não está colocando o acionamento e a inversão daqueles hormônios, né? Então eu vejo sim vantagem de você colocar isso, né? E mais, né, como a gente disse aqui anteriormente, né, também como estratégia, né, você pode lançar mão também de não fazer o café da manhã e passar a manhã inteira, né, sem a ingestão, apenas com essa ingestão de líquidos e líquidos saborizados. Né? Isso pode ser uma estratégia, sim. E esse é uma das recomendações, o que vem sendo feito, né, com a questão do jejum intermitente, mas tem uma questão que é muito importante a gente trazer aqui, que é uma das preocupações, mas que também pode ser até considerada como um mito, né? Que se você deixar de fazer aquela refeição, na refeição seguinte você vai comer muito mais. Exageradamente, e aquilo vai te causar um desequilíbrio, tá? Isso não vai acontecer se você já tiver lançado mão do primeiro passo, que é um dos mais importantes, que é ensinar o seu corpo dentro desse processo metabólico. Então, já falando do primeiro ponto, do primeiro passo que a gente pode dar, quando nós queremos, né, emagrecer, usando a estratégia de modificar aquilo que a gente ingere, a composição, na primeira refeição, que é o café da manhã. Sim. Então, ensinando esse corpo a trabalhar com aqueles repertórios hormonais que já vinham sendo utilizados no período da noite. Eu vejo isso como 2 pontos. Esse que você acabou de citar, né? E o segundo ponto seria, como é que está o meu estado metabólico? Antes de tentar fazer o que a gente está dizendo aqui, né? Ou de uma certa forma modificar o seu café da manhã, né? Como é que está o seu estado metabólico? Por quê? Bom, vamos deixar bem claro aqui.
Se eu tenho uma pessoa que tem um estado metabólico muito dependente de carboidratos, por exemplo, ele pode, de certa forma, não se adaptar muito bem a um esquema de falta de energia naquele período, né? Porque ele já vai ter logo um acionamento com o hábito que ele faz, né? Pelo menos de início, com o hábito que ele já faz, né? Tendo essa necessidade da ingesta dessa energia logo no período da manhã. Vinda desses alimentos. E ao contrário, tem pessoas que estão mais adaptadas, né? Então para elas é muito mais lógico o período de jejum, o período de não comer. E se ele tiver que prolongar esse período, né, por um motivo ou por outro, ou porque ele não quer, ou porque existe uma necessidade, né? Quantos jejuns a gente não faz aí, né? Por exemplo, para colher um exame específico, para fazer uma cirurgia, né? Então, você é obrigado a fazer o jejum. E essas pessoas que estão mais adaptadas, elas não têm esse problema. O né? impacto a tão fome, grande, exatamente, né? quer dizer, entendendo a fome, né? A fome, ela não é aquela coisa retilínea, né? Que vai subindo até ficar num ponto insuportável. A fome não é assim, ela vem em ondas. Né? Quer dizer, eu tenho um período de fome, logo ela melhora. Mesmo que eu não coma, ela vai melhorar um pouco. A fome passa. E depois ela vai vir numa próxima onda e numa próxima onda. Né? E você tem capacidade para poder suportar isso daí. Né? Talvez um treino psicológico, alguma coisa assim, para poder entender. Exato. Né? Mas, sim, se você fizer dessa forma, eu acho que vai ser bacana. Agora, tudo depende do seu estado metabólico. Quem é você metabolicamente. Exatamente. Quem é você metabolicamente. Né? E agora, assim, a gente falando disso daí, né? O que eu não devo comer no café da manhã, então? Sei lá, o que seria proibido no meu café da manhã? Não existe proibição. Vamos não existe, começar não por tem aí. alimento proibido? Eu não possa comer no café da manhã? Não existe alimento proibido. Eu já fui recriminado várias vezes. Poxa, mas você vai comer isso no café da manhã? Isso não pode ser comido no café da manhã. Porque isso está mais relacionado aos hábitos culturais, né, das civilizações. Então, não existe. Né? O ponto principal que a gente tem que levar em consideração é, se você tem uma alimentação já muito exacerbada em alimentos que contenham carboidratos, que contenham açúcares, a sua dependência metabólica por esse tipo de alimento, ela é maior, certo? Então, a primeira coisa que a gente pode lançar a mão, tá? E aí é que vem a história de, isso não é uma regra, tá certo? Mas é você fazer a diminuição desses carboidratos. Para quê? Para que você possa mimetizar, simular um estado de jejum que vinha da noite. Sim. Como é que a gente faz isso? Né? A gente já sabe que as gorduras e as proteínas, elas não acionam as mesmas rotas metabólicas que os carboidratos, certo? No momento em que a gente ingere alimentos, a gente já quebrou o jejum, claro, certo? Sim. Mas eu quebrar esse jejum da noite com alimentos ricos em carboidratos e eu quebrar esse jejum da noite com alimentos mais ricos em proteínas e gorduras, metabolicamente tem uma resposta diferente. Sim. Então, para simular, para você chegar mais próximo daquilo que você vinha fazendo, a diminuição dos carboidratos nessa primeira refeição pode ser uma estratégia interessante para o emagrecimento. E aqui é o ponto-chave, né, de emagrecer mudando apenas algumas coisas do seu café da manhã. Porque se você tem uma alimentação vamos considerar que no seu café da manhã você coma 100 gramas de carboidrato, ok? E você reduza isso para cerca de 60, 50 gramas. Vamos reduzir pela metade, tá certo? Ao longo de um período, determinado período de tempo, você vai estar modificando o que está acontecendo metabolicamente ali naquele momento. Sim, certo? Com certeza. Isso a longo prazo pode ser benéfico para o seu emagrecimento. Yeah. E é nesse ponto que a gente acredita nessa estratégia como uma possibilidade do seu emagrecimento. Tá? Então, o que a gente não deve comer? Não existe Diz pra esse mim, ponto. quais são os alimentos que a gente não deve colocar no café da manhã, então? Pensando nessa redução do carboidrato, tá certo? Como eu falei, não existe nenhum alimento que a gente não deve pôr.
Se você comia, por exemplo, um pão francês e reduzir esse pão francês pela metade, a gente já está fazendo uma redução. Já é um ganho, isso aí acho que para todo mundo... Não tem dúvida, não tem dúvida, tá claro. Exato. Então, essa é uma estratégia também, você diminuir a quantidade daquilo que você habitualmente já come, certo? Mas para você melhorar ainda mais, você pode incluir determinados alimentos, né? Alimentos proteicos, alimentos fontes de gordura e alimentos que tenham um baixo teor de carboidrato. Quando você, por exemplo, vamos falar do grupo das frutas, tá certo? Todas as frutas têm o mesmo teor de carboidratos? Não. Tem frutas que têm mais e tem frutas que têm menos. Então, se você privilegia as frutas que têm menos carboidratos, você já conseguiu fazer uma redução importante nesse aspecto, né, de oferecer menos carboidratos naquele momento, certo? Sim. Então, entre uma banana e morangos, por exemplo, frutas vermelhas, a gente sabe, lógico que vai depender da quantidade, mas uma banana tem mais carboidratos do que meia dúzia de morangos. Sim. Certo? Bem, claro. Então, usar determinados alimentos para esse momento, tá certo? Dentro de cada grupo alimentar é uma estratégia positiva. Proibido não existe nada, mas tudo vai depender da sua estratégia, onde é que você quer chegar. Exato. É isso. Então pode, quer dizer, dos macronutrientes, né, proteínas, gorduras e carboidratos, posso incluir todos, só que o efeito que eu quero deles é que vai ser diferente para cada etapa e para aquilo que eu quero, né? E quanto mais rígido você é, quanto mais rigoroso você é, mais a sua resposta metabólica pode acontecer. Certo? Sim. Então vamos supor que você retire todo esse carboidrato da sua alimentação. O que vai acontecer? Você vai comer só proteína? Vai comer só gordura? Então você não está entregando esse carboidrato para o seu organismo naquele momento, a sua resposta metabólica vai ser uma. Mas eu quero manter um pouco aqui, eu quero muito comer uma fatia de mamão, eu gosto muito de comer a minha banana de manhã, eu até consigo retirar o pão, quero retirar o pão, mas eu não quero tirar tudo. Ok, então isso vai ter uma outra repercussão. Sim, sim, total. Então, assim, você fazer um mix pode ser benéfico, isso você vai ter que testar, mas geralmente a introdução de proteínas no café da manhã, ela leva a uma diminuição de apetite, uma diminuição da quantidade de calorias. Isso. Entendendo tudo isso daqui, né? Para refeições que têm quantidade de calorias iguais, né? Vamos colocar aqui, se um pãozinho com manteiga ou com margarina tem a mesma quantidade de calorias do que uma certa quantidade de bananas, do que uma certa quantidade de carne, por exemplo, são, quer dizer, calorias iguais, eu coloco lá tudo pesadinho, bonitinho para poder ter calorias iguais, o efeito metabólico e consequentemente na perda de peso vai ser diferente entre os grupos. Isso aí vai ser totalmente diferente. Então, mesmo que eu coma a mesma quantidade de calorias, o efeito lá na frente vai ser diferente. Porque o metabolismo é diferente desses alimentos. Sim. É o que a gente sempre fala. 100 calorias, por exemplo, de uma banana é diferente de 100 calorias, por exemplo, de um peixe, de um salmão, de uma carne, de um filé de frango, certo? Sim. Porque a resposta metabólica da digestão desses alimentos é diferente. Então, assim, a inclusão, inclusive, no nosso patamar aqui, Brasil, né? Por exemplo, de peixe no café da manhã seria bem-vinda, ao invés de outros grupos alimentares, né, de outros tipos de proteínas. A própria introdução de alimentos que já existem, mas que talvez não sejam tão valorizados assim como o abacate, né, no café da manhã, ao invés da gente só ficar no tradicional café com leite, pão, manteiga e uma fatia de mamão. Pão e qualquer outra coisa, né? Então, ou suco de laranja e um mamão. Exato. Né? O que seria uma coisa tradicional, digamos assim, ou usual, pelo menos aqui. Usual, pelo menos aqui na nossa região, né, Sudeste. É certo que para o norte do país, nordeste do país, os hábitos alimentares são outros, né? Então a gente considera essa cultura, né, de cada região, regionalismo. Porém, a gente pode sim lançar mão, né, da estratégia. Por exemplo, as pessoas que moram no litoral, elas têm muito mais acesso aos pescados, né, aos peixes, do que a gente que está no interior. Então, se a gente puder lançar mão de alimentos, e eu não preciso sair comendo um bifão no café da manhã, não é que você comer grandes quantidades de proteína, mas você fazer pequenas inversões, né, dessa composição alimentar, para que você comece a modular o seu metabolismo. Sim. Sim, e lembrar que
café da manhã ou qualquer refeição, ela tem muito a ver no contexto que você está inserido, né? Então a gente está falando aqui do contexto Brasil. O Brasil não é um só. E se você for falar mundo, aí sim que você vai ver uma variedade enorme de cafés da manhã, certo? Assim, da quebra do jejum, né? Uns países utilizando frios junto com vegetais no café da manhã, cozidos. Alguns países fazendo uso de cereais, de ovos, leguminosas. muitos ovos, leguminosas, peixe em conserva, né? Conserva de vegetais também, né? No vinagre e tudo. Então, isso é muito variável. E tem também o fato de você colocar na sua cabeça que proibido não tem nada. Então, se não tem nada proibido, você pode experimentar. E você pode utilizar isso para poder quebrar hábitos ruins ou velhos hábitos, para que você adquira hábitos novos e que esses hábitos novos sejam melhores. Otimizem a sua estratégia para perda de peso ou para a manutenção de peso. Né? Então, isso daí, se eu tiver que deixar uma palavra, vai ser essa. Olhe, pense bem, vale a pena você tentar algumas coisas diferentes. Exato. Né? Para que você tenha um resultado diferente. Né? Então, já que eu já sei o que eu não vou fazer, o que eu vou fazer então? O que eu vou comer então no meu café da manhã? O que nós costumamos recomendar vamos pensar do ponto de vista, por exemplo, das proteínas. Quem são as proteínas? Das proteínas animais, os ovos e as carnes em geral. E você pode usar diferentes preparações para fazer, né? Então, se você pegar, por exemplo, ovos, você pode fazer um ovo mexido, você pode fazer um ovo cozido, você pode fazer uma omelete. Acho que o ovo é o mágico da situação, né? Porque ele é o mais aceito, não é? E você pode utilizar de qualquer forma possível, né? Ele aceita todo tipo de preparação, assado, cru, cozido. Cru. Não pode, cru. Mas acho que não é tão desejável para o paladar, né, de muitos. Muito bem, mas a gente pode lançar mão aí de preparações com esse ingrediente. Não só comer o seu alimento na forma isolada, mas usando nas preparações. Então, você pode fazer uma panqueca, você pode fazer um pãozinho, você pode fazer um bolo, você pode fazer uma torta, né? Usando o ovo como ingrediente base para você ter a sua fonte de proteína ali dentro. Sim. Mas não é só ovo que é proteína, né? As proteínas animais, a gente tem a diversidade de carnes, né, que a gente pode lançar mão também no café da manhã, usando aí preparações como patês, terrines, trazendo esse alimento para o café da manhã, lembrando que não precisa ser uma quantidade exacerbada, mas aquilo que vai ser fonte da sua proteína no seu café da manhã. E também a gente pode lançar mão de alimentos que tenham proteína, mas que sejam vegetais. Os cereais e as leguminosas são os principais tem um teor maior de proteína, né, na sua composição. Geralmente tem um teor maior de proteína. Mas também carregam na sua composição os carboidratos. Então, quem for preferir lançar mão desses alimentos precisa ficar atento, porque a quantidade vai ter que ser proporcional à inclusão ou retirada dos carboidratos que você quer para a sua refeição, sua primeira refeição do dia. Senão a quantidade de calorias também vai aumentar bastante, porque apesar dele ter um teor de proteínas um pouquinho maior do que todo o resto do grupo vegetal, né, ele continua tendo um teor de carboidrato maior, que vai levar a ter uma quantidade maior de caloria também, ou seja, as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Então, talvez... sim, pesar essa quantidade aí. Agora, o que eu vejo também na prática é que muitas pessoas, elas pensam assim, olha, quebrar hábito, modificar o meu hábito, o meu dia a dia, é muito dispendioso, é muito difícil, até para minha cabeça é muito difícil. E geralmente, né, elas vêm com alguma coisa nesse sentido assim, mas eu não gosto disso daí. Não, eu não gosto. Ou então assim, não, enjoei. Credo, você vai comer isso de café da manhã? Enjoei de comer ovo no meu café da manhã. Me sinto um lagarto. O que a gente pode fazer por essa pessoa, então? Então aqui, o ponto principal é a diversidade nas preparações. Isso é um ponto crucial no universo da nossa alimentação. Eu já tenho meu pensamento aqui, como é que eu responderia para essa pessoa que fala, enjoei. O enjoei, a gente traz essa noção, enjoei, a gente para de comer um pouquinho num determinado tempo, a gente muda as preparações e outra coisa, a gente aceita, né? Vamos aceitar isso e vamos falar assim, opa, o que eu tô querendo de fato, né?
Ou eu aceito essa forma de me alimentar e tenho ganhos com isso, né? Ou eu volto à minha alimentação antiga e posso ter Exato. perdas com isso. Esse é o ponto da neurociência, né? O enjoei, ou eu não gosto, geralmente ele vem travestido, né? Ele vem à frente, mascarando uma situação interna. De que quebrar esse hábito para mim realmente é muito dispendioso, né? Eu não quero, é difícil. E outra, eu não queria parar de comer o meu pão todos os dias, 2 ou 3, certo? Eu não queria deixar de comer o meu doce. O meu bolinho. Né? A minha geleia de café da manhã, eu não queria deixar de fazer isso. Então, geralmente, o eu não gosto, o eu enjoei, ele vem mascarando essa situação aí. Então, acho que cabe sim esse entendimento. Né? Olha, o que você realmente quer? Se você quer perder peso, você precisa entender que alguma coisa tem que mudar. Sem mudar, sem que você mude, nada vai acontecer. As coisas vão continuar do jeito que está ou até piores. Quer dizer, elas vão aprofundar ainda mais aquele estado que você se encontra. Né? Então, isto é um ponto importante. Tá? A pessoa precisa entender que para que ela tenha um resultado diferente, ela precisa fazer diferente. Para fazer diferente não tem outra forma, fazer diferente. Exato. E uma outra estratégia que eu também gosto muito é a seguinte, tem um pãozinho que eu chamo pão de tostex ou pão de frigideira, que é assim, uma receitinha básica, que é um ovo com 2 colheres de uma farinha de oleaginosa ou farinha de linhaça. Novo. É ovo. Mas é o pãozinho que eu faço, né? É o meu o café da manhã. Tradicional virou, né, esse alimento para mim como base, né? É mudar o recheio. Esse é um ponto importante. Ou eu mudo a farinha que eu tô colocando ali, muitas vezes eu coloco uma farinha de amêndoas, outras vezes eu coloco uma farinha de linhaça, outras vezes eu coloco uma misturinha de algumas farinhas. Às vezes lanço até mão de farinhas que contenham mais carboidratos para mudar um pouco a textura daquela preparação, mas eu mudo os recheios. Mudar os recheios é algo fantástico, porque você muda totalmente o sabor, né, daquilo. É o mesmo pãozinho, a mesma preparação, mas com sabor totalmente diferente. Sim. E para essa pessoa também que fala enjoei, tem uma resposta muito legal também que é assim, olha, invista então em preparações mais sofisticadas. Mais requintadas, com toque de chefe, né? Então assim, coloque nomes até diferentes, coloca assim uma quiche, né, com queijinho, alho poró por cima, né, gratinada no seu café da manhã. Suflês, né, de legumes no seu café da manhã, quer dizer, é uma basezinha, né, de ovo, de clara de ovo, com vegetais cozidos, com um pouquinho de manteiga, aquilo vai ao forno, gratinado com queijinho, com aquele cheiro maravilhoso, é cremosinho logo pela manhã. Então, assim, invista nessas preparações mais sofisticadas que de vez em quando vão te trazer uma satisfação muito boa. Exato. Que vai te levar a ter um interesse maior em fazer coisas melhores. Se você realmente quer fazer o seu café da manhã, quer investir nisso, faça de uma forma mais lógica para você e que isso te traga mais satisfação. E aí você vai, na verdade, retirar aquele pensamento ruim, né? Aquele pensamento de, eu não gosto, eu estou enjoado, eu não quero mais. Né? E aí você vai melhorar essa parte aí. A gente tem que se mobilizar. Não Claro, dá para ficar... Para as coisas mudarem, você tem que mudar. Aguardando, né, um resultado diferente se você vai continuar com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes. Algo precisa ser mudado. Sim. Então, o que eu preciso mudar? Se eu enjoei de uma determinada preparação, deixa eu aprender a fazer outra que vai atender também esses requisitos, mas que vai me trazer uma outra percepção de paladar. Então a gente precisa sair dessa zona de conforto de dizer, enjoei, e trazer um pouco mais de ação, que seja para a culinária, para você poder ter essa resposta que você está buscando, né? Sim. Esse resultado que você está buscando, que é o interesse em modificar o seu metabolismo usando esses artefatos dessa alimentação. Ótimo. No café da manhã. Muito bem. Então, assim, para que a gente colocar, resumindo, né, coisas importantes. Primeiro, o café da manhã não é a refeição mais importante do dia. Não precisa ser a refeição. O café da manhã não importante. precisa, exatamente, o café da manhã não precisa nem existir caso isso faça parte da sua estratégia ou que você já esteja acostumado com isso, certo? E isso depende muito da sua posição metabólica e o estado que você está, né?
Agora, se você faz questão de fazer um café da manhã, a gente orienta a fazer o café da manhã com a introdução de proteínas nesse café da manhã, porque a literatura mostra vantagens na perda de peso quando você faz a introdução de proteínas no café da manhã e regular a quantidade de calorias que você está ingerindo naquele café da manhã. Porque se você não come o carboidrato, quem você come? Você come proteínas, gorduras e fibras. Exatamente. Né? Então, se é uma vantagem, e a gente está vendo na literatura que isso é realmente desejável, principalmente para perda de peso, mas também para controle metabólico de outras doenças associadas, né? Sim. Então, se você está tirando uma coisa, o que te sobra, né? Sim. Então, esse é um ponto importante. Uma palavra final, então. Vamos lá. Três pontos importantes aqui que eu acho que vale a pena a gente resumir sobre esse emagrecimento, mudando aí o seu café da manhã. Primeiro, identifica quem é você. Se você gosta de tomar café da manhã, como é que você pode passar a tomar esse café da manhã num formato que seja mais desejável para o seu metabolismo, certo? Mas se você não faz questão, que tal você usar, então, essa estratégia, já prolongar esse período que você vinha em jejum da noite e usar isso a seu favor? Né? Então, quem é você nessa história toda? Ótimo. Experimenta, testa, faça especulação daquilo que vai funcionar para você. Talvez você se dê muito bem não tomando café da manhã e quebrando aquele hábito inicial de que se você não tomasse café da manhã, você não teria um dia produtivo, você não renderia na academia, você não vai conseguir desempenhar o seu trabalho. Opa, deixa eu ver como é que eu me comporto se eu não tomar esse café da manhã, deixa eu entender a minha fome, né? Esse é um ponto importante. E o terceiro ponto esteja aberto, receptivo a novas estratégias. Porque assim, não acredito nisso, isso é absolutamente fora dos padrões, eu não concordo. Opa, peraí, será? Tenta, né? Avalia. Então esteja aberto. Eu acho que esses são 3 pontos que a gente pode lançar mão para poder trazer uma composição diferente no café da manhã, se essa for a intenção de permanecer com essa refeição. Ótimo. Eu sou o Cristiano. Eu sou Giovana. E este é a nova fase, é o Efeito La Capra, um programa especial para a sua perda de peso e a manutenção do peso.